Simplesmente a melhor SAF do Brasil. Será o time, juntamente com Palmeiras, capaz de brigar por títulos com o Flamengo. O futebol brasileiro será dominado por esses três clubes. A maior SAF do Brasil. A gente vai dominar o futebol brasileiro. Os três clubes que vão dominar o futebol. Caralho, esses caras são muito bons. Ai, caralho, como é que eu vou gravar o vídeo? Ai, 6 bilhões, 7 bilhões quase. Ai, junto com o Flamengo e Palmeiras, a gente vai dominar o futebol. Ai, caramba. Família, eu tenho que falar disso aqui, porque um tempo atrás, essa galera mais zoava o Vasco, mais zoava, né? Vendeu e não sei o quê, ia fechar as portas. Infelizmente, né, acaba que o torcedor, ele sofre as consequências de um cidadão, né, que fez o que fez, né, o Jorge Salgado, e a gente acaba ouvindo esse tipo de coisa aí. Mas... cara. Quem gosta de pagode, Rodriguinho, e o mundo dá voltas e nas voltas que o mundo dá. Esses caras ficavam flucê. Vendeu, quem é que nunca vai virar SAF? Olha aí. Calma, a gente vai falar um pouco sobre isso aí. E claro, também sobre a decisão de quinta-feira. A gente tem aqui algumas informações. Destacar aqui o Hugo Moura, né, que deu uma entrevista, acho que para o canal Atenção Vascaínos no domingo. E a gente vai destacar aqui algumas respostas. Ele falando sobre essa mudança aí de posição que ele vem atuando, né, como zagueiro. Fala também um pouco ali sobre o Matheus França, no sentido, né, que também foi revelado no rival e tá atuando com a camisa do nosso Vascão, mas segundo o Hugo Moura, tá com brilho, tá com fogo, tá com tesão no olhar. Destacar também aqui a possibilidade deles entrarem em campo contra o Botafogo, uma informação também bem bacana, bem importante em relação ao PH. E, né, vamos destacar aqui também uma resenha sobre o Botafogo, que pode ter um desfalque aí, mais um, na verdade, né? Tem a possibilidade do Savarino, do Vitinho, né, que vão jogar aí logo mais, e o Danilo, é dúvida, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E deixa o Thiagão rapidamente falar aqui da parceira do canal, que é a GoCase. Se liga na qualidade dos produtos, tira essa onda aqui com essas capinhas, né, para o seu celular. E um detalhe muito importante: o site hoje está em promoção. A GoCase ligou, Thiagão, fala pra família vascaína que é hoje, família. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Essa garrafinha térmica Urban tá aí na tela pra vocês, ó, de 150 por R$90. Detalhe importante, passando de R$200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco, vou deixar aqui o nosso QR Code e também vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Se você entrar no site hoje, você vai ver várias promoções. Tem uma lá que você pode comprar duas capinhas pelo preço de uma e muito mais, família vascaína. Hoje é o dia de você comprar na GoCase e fortalecer o trabalho do Thiagão. Dá essa força aí. Vamos seguir a nossa resenha. Cara, eu vou até... É rápido o corte, mas eu vou reagir aqui com vocês, porque eu quero rir, né, junto com vocês aqui, essa situação. Vou comentar aqui rapidamente sobre o Flucê, né, virar uma SAF. Olha só. Simplesmente a melhor SAF do Brasil. Será o time, juntamente com Palmeiras, capaz de brigar por títulos com o Flamengo. O futebol brasileiro será dominado por esses três clubes. Estamos falando de quase 7 bilhões de reais. Esse é o valor de investimento durante 10 temporadas para o Fluminense. E aqui você consegue ver para cada setor que vai esse dinheiro. Para investimento para comissão técnica, jogadores, desenvolvimento de formação de jogadores, aquisição de atletas. 100% da dívida do Fluminense hoje, que é mais de 800 milhões de reais, será assumida pela SAF. A dívida atual deverá ser renegociada com os credores até o fechamento da transação de maneira satisfatória
ao investidor. Esse modelo de SAF permitirá ao Fluminense um nível superior de competitividade. Só para você ter ideia, da folha salarial de 2024 de 19 mil para um salto para 2028 de 27 milhões de reais. A proposta ela foi anunciada hoje de forma oficial para o Fluminense e, meus amigos, se preparem, porque se isso acontecer, o Fluminense vai se tornar um dos times, ou talvez o time mais poderoso financeiramente quando o assunto for SAF. Nenhuma outra SAF do Brasil tem os valores tão surreais quanto a que o Fluminense tem a proposta na mão. Eu iria falar sobre valuation, mas Matheus acabou explicando bem o que talvez muitos não tenham entendido. O Fluminense está sendo vendido por 500 milhões de reais. Esse é o valor da compra ou da venda do Fluminense. 250 milhões no ato, mais 250 milhões depois de 2 anos. Os 6,4 bilhões que estão sendo prometidos como investimento, eles vêm, conforme o próprio Matheus esclareceu, da geração de caixa do clube. Da geração de caixa do clube. El Guimarães mandou esse superchat aqui para mim ontem na madrugada. Ganho R$ 2.700 por mês. Pago R$ 160 por mês de sócio. O cara com uma fortuna de 60 bilhões, que é o André Esteves, quer fazer vaquinha para pagar 500 milhões e achar que somos otários. O que você me diz sobre isso aqui? Ai, não tem como não. Família, o Carlos ali, é Carlos o nome dele. Tu viu a emoção do cara? Rapaz, ele falando com tensão, né? Com uma coisa assim, eu vou ser um clube bilionário, vou competir com o Flamengo, com o Palmeiras. Tu sentiu essa parada também lá, ele? Assim, cara, tô arrepiado, cara. Que isso, a gente vai dominar o futebol brasileiro, o clube mais poderoso. Que coisa assim, né, cara? Ele me convenceu. Fiquei mole no papo dele. Cara, mais um ponto assim que me pega, zoação de torcida. E é isso, fazer o quê? Infelizmente, como eu disse, né, Jorge Salgado sentou na cadeira do Vasco e aí fez o que fez. Mas esses caras ficavam zoando, né, que o Vasco foi vendido, é isso, pra sobreviver, pra não fechar as portas, pra pagar água, pra pagar a luz. E aí eu fico assim pensando numa questão muito interessante. Eu não sou um cara muito culto, né, eu não entendo muita coisa, mas eu vou por esse caminho aqui. Eu fico pensando se o Flucê tivesse a política do Vasco. Já pensou? Passasse por lá o senhor Jorge Salgado? Porque assim, eu não sou fã do Mário, né, presidente do Fluminense, aí fala um monte de merda, fica babando o ovo, né, do Flamengo em relação ao Maracanã, porque se não fosse isso também é jogar no sintético aqui perto de casa, poderia entrar em contato comigo, que eu, né, pô, dá pro Fluminense jogar aí? Complicado, eles não vão conseguir manter lá o Maracanã, não tem onde jogar, pá, dá pra jogar aqui perfeitamente, cabe a torcida deles. Eu faria essa ponte, tranquilamente, poderiam jogar aqui em Queimados, no sintético perto de casa aqui, então fica babando um ovo do Flamengo, principalmente, eu não sou fã não, mas não tem comparação, né, não tem comparação. E aí não é defender, pelo amor de Deus, um vascaíno chegar aqui e defender Jorge Salgado, não faça isso comigo, eu tenho 33 anos, não me faça infartar nesse momento. Mas é um cara muito mais sério em relação ao Fluminense do que esse cidadão que passou pelo Vasco, sabe? Então o Fluminense, ele vem do melhor momento da sua história, né? Ganhou a Libertadores, disputou a Copa do Mundo, tem provavelmente aí o melhor presidente de sua história porque conseguiu ganhar a Libertadores e mesmo assim vai virar uma SAF, gente. Olha a irrelevância de vocês. Olha, vocês estão no melhor momento da vida de vocês e vão fazer vaquinha! Vaquinha pra sobreviver? É isso? Aí deu um papo ontem que o Fluminense, tô feliz porque é um clube viável. Viável aonde? Vocês vão fazer vaquinha pra comprar o Fluminense? Tem aqui também, e não é nem 500 milhões, é 250. É 250, tem que pagar 250 no ato, depois de 2 anos mais 250. Vai tirar do próprio clube. Vocês vão ser vendidos por 250 milhões de reais. Só que vocês vivem o melhor momento da vida de vocês. Vocês nunca passaram por isso em termos de arrecadação, dinheiro, pai, e vão ser vendidos por isso. Como é que vocês têm a capacidade de zoar alguém? Como é que vocês zoavam a gente? Porque de pessoas que a gente está falando, você entende? Se vocês tivessem a política do Vasco, o Fluminense, sabe o que o Fluminense seria? Tava disputando o clássico com o América, disputando o André Balada. É isso, vocês contratariam, é claro, o André Balada. Vocês estariam ali meia dúzia de gato pingado, cantando oba, oba, mais um gol do Baladá. Oba, oba, mais um gol do Baladá. É isso, pô. Porque na minha cabeça, como é que pode? O melhor presidente da história de vocês está levando vocês pra esse caminho aí? Ridículo. Só que o Vasco, minha gente, Flucê que passar por aqui, o Vasco veio com os piores da sua história há mais de 20 anos. Pessoas que passam pelo clube e é gogó, é bravata, e o Vasco tá aí.
O Vasco tá aí. A torcida tá aí mantendo esse clube de pé. No dia que aparecer um pra fazer uma coisa séria no Vasco, no dia que aparecer um, o mundo não vai entender nada. Porque o Vasco é um clube relevante. Vocês vêm do melhor momento de vocês e vão fazer vaquinha pra comprar vocês. Chega. Não vou gastar mais nenhum minuto aqui. Eu só gastei esse tempo todo, família vascaína, porque há 2 anos atrás, os caras estavam zoando. Ah, vocês viraram chave, vocês foram vendidos e não sei o quê, e pá. Agora um ponto eu vou falar aqui. Um ponto, tá? Que eu acho sério. O André, do Sentimento Tricolor, é um dos maiores canais, imagino, né? Em relação ao Flu-C. E assim, uma outra postura. Não vi os outros, mas uma outra postura em relação aos maiores canais de Vasco, tá? O Chiliquento Dias estava brigando com um membro do canal dele, porque o cara questionou sobre resultado esportivo, começou a xingar o cara, berrar com o cara no ao vivo. Teve um que estava com roupa de shake na televisão, entre outros aí. Então, olha a diferença. É um cara que está alertando, opa, não é assim, não é por esse caminho, enquanto a nossa galera, os maiores canais, porra, caraca. Vamos falar de Vasco? Vamos falar do jogo contra o Botafogo? É isso, né? Cara, mas esse Carlos me fez rir demais, cara. Família, eu fiquei arrepiado. Ele falando com tanto tesão lá, me desculpa, ele me convenceu, pô. Cara, tu vê a forma dele falando assim, ó. Nós vamos ser o clube mais poderoso. Cara, eu falei, meu Deus, tô arrepiado. Lá é ele de novo. Essa pra lá. Vamos seguir aqui a nossa resenha. Para destacar essa entrevista aí do Hugo Moura ao canal Atenção Vascaínos. E ele falando, né, dessa situação que ele tá vivendo hoje no Vasco, que é jogar de zagueiro, família. Vamos lá, ó, tá na tela. Todo mundo sabe que eu sou o volante, mas eu estou aqui para ajudar o Vasco, independente da posição. Se o professor confia em mim como zagueiro, vou dar o meu máximo e vou tentar fazer as coisas como um zagueiro. A gente sabe que às vezes falha um pouco ali, num lance ou num movimento, mas eu estou aprendendo a cada dia, evoluindo a cada dia. O professor vem conversando bastante, me passando bastante confiança para atuar, seja como zagueiro, como segundo volante, lateral. Eu quero jogar, eu quero ajudar o Vasco. E aí ele comenta aqui, né, ele fala das movimentações, realmente da leitura de jogo, que é diferente, né, você atuando como zagueiro e como volante. E eu comento isso aqui com vocês, é totalmente diferente. Eu sei que eu nunca joguei nesse nível aí, né, de profissional, mas, pô, bati muito apelado, joguei campeonato já aqui de várzea. E eu jogava de zagueiro, e jogava de volante também. É totalmente diferente. Na várzea, imagino que no profissional, né, no alto nível, né, a galera bem condicionada e tudo mais, uma outra parada, um outro mundo, mas, né, é bola. Tudo é futebol. É totalmente diferente. Você jogar de zagueiro e você jogar de volante. Zagueiro, você ali é o último homem, você tem que orientar, né, você tem que ter muita atenção, o volante já marca mais espaço. Ainda mais no futebol de hoje, que não tem mais aquela marcação homem a homem, né, é difícil você ver isso. Tu via muito um tempo atrás, né, tu pegar um Amaral, um Nasa da vida e, pô, marca o 10, não deixa ele respirar. Hoje é difícil, né, você ver esse tipo de estratégia, né, um treinador optar por isso. Então, o volante marca ali mais o espaço, tem que proteger e tudo mais, zagueiro é uma outra parada. Eu sei que naquele lance do gol do Botafogo, né, o que a gente sofreu na Copa do Brasil, é o que eu falo, eu não culpo somente o Hugo Moura, a defesa, porque é muita liberdade, O Vasco, o cara quando recebe a bola aqui já acha o Alex Telles ali, cara, olha o tempo que o cara tem. Não pode, o cara não pode dominar com facilidade, olhar, pensar e fazer o cruzamento. Aí vai dificultar. Acho que houve sim um erro de posicionamento em relação ao Hugo Moura. Não daria tempo, talvez, dele encostar ali no Arthur Cabral, porque ele estava vindo até de fora da grande área, né? Uma movimentação ali. Mas, de repente, assim que o Alex Telles domina a bola, cara, ele deveria, né? A bola já chegou ali nele, ele deveria olhar, cadê o centroavante, vou colar em um. Eu acho que é assim. E aí a conversa com o Fernando Diniz e tudo mais para ajustar e para a gente passar na quinta-feira. Claro que a nossa defesa vai ter que fazer uma partida impecável. Família, destacando aqui uma outra resposta dele, foi em relação ao Matheus França, né? Porque o Matheus França vive uma situação parecida com a do Hugo Moura, que ele chegou assim que chegou no Vasco, né? Porque também foi revelado pelo nosso rival aqui. E segundo ele, cara, falou que o cara tá com um brilho nos olhos, né? Tá com tesão, tá querendo, tá mostrando muita disposição ali para mais rápido possível, tá em forma e ajudar o Vasco. Então a gente fica feliz, né? A gente sabe que é um contrato curto, né? É um contrato de empréstimo até 2026, mas ali, né, no início do ano. Mas o que a gente quer do Matheus França é que ele possa ajudar nesse ano, né? Aí ano que vem é outra parada, espero que ele possa ter um impacto no Campeonato Brasileiro e o Vasco vai passar na quinta-feira aí na semifinal também. Aí já é outra parada, vai ter mais tempo. Por isso que o Vasco tem que passar, família. O Vasco tem que passar
na quinta, porque depois a Copa do Brasil vai parar um pouco, a gente vai focar no Campeonato Brasileiro. Então Cuesta, Robert Renan, Andrés Gomes, Matheus França, se esses caras entrarem no ritmo e performar, a gente aumenta o nosso nível para sonhar aí com a Copa do Brasil. Seguindo aqui, pra gente falar uma informação do GE, mas assim, acho que todo mundo já imaginava isso. Eu sei que a galera lá na votação do GE, votou no Robert Renan para ser titular para essa partida, mas é muito difícil imaginar que isso vai acontecer. Então tá aqui, o Robert Renan e o Matheus França, eles vão para o jogo, vão estar relacionados para essa partida, mas dificilmente vão entrar em campo, segundo aqui o GE, pela importância da partida, pelo condicionamento físico dos dois, pelo gramado sintético. Então vai ser difícil a gente ver o Matheus França e o Robert Renan nessa partida. Por isso que eu estou falando aqui, né? A importância de passar para a próxima fase aí e ter esses jogadores já num outro nível, né, para a próxima fase, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu só comentar com vocês a situação do PH, né, uma notícia, mais uma aqui em relação a isso, do Joel Silva, que o PH está treinando integralmente e muito provavelmente será titular. Uma excelente notícia, porque, né, o PH hoje é um dos principais jogadores do Vasco, e principalmente nesse gramado sintético aí, que o jogo é mais rápido, mais intenso, a gente precisa do PH. Né, o Pumita até me surpreendeu, né, no jogo, né, primeiro jogo das quartas, quando ele entra ali no lugar do PH no segundo tempo, mas a gente precisa muito, né? A gente precisa muito do PH para essa partida. E vai ser importante, família vascaína. E aí, só para comentar aqui com vocês, até o podcast Cruz Maltino destacou essa resenha, que o Danilo, né, é dúvida para a partida contra o Vasco. Deixa eu ver aqui, Danilo não treinou com o elenco nesta segunda-feira e virou dúvida para a decisão. O clube não revelou detalhes sobre o problema físico, mas trabalha para que o jogador esteja à disposição. Assim, família, pra mim não importa, né? Botafogo vem com força máxima, não vem, não quero saber. E não quero desculpa também, porque é um time que tem dinheiro, que contrata, que faz investimentos aí, não pode dar desculpa de nada. Não tem um time melhor que o Vasco. Então, né, até já o Danilo vai ficar fora, tem lá o Marlon Freitas, eles estão elogiando bastante o Newton. Eu não quero saber de desculpas. Mas claro que dentro de campo, né, essas modificações que podem acontecer, aí cabe ao nosso treinador, né, analisar bem aí as características dos atletas, né, pra gente não ser surpreendido, né? Porque o Vitinho pode não jogar e jogar o Matheus Ponte, Savarino não pode não jogar, e aí de repente é o Montoro que vai jogar por ali, e o Montoro me parece que tá servindo a seleção sub-20 também, se eu não me engano, assim como o Leandrinho também tá na seleção, me parece que vai ser titular hoje, mas o que a gente sabe, né, me parece que o Botafogo vai jogar da mesma forma que jogou contra o RB Bragantino. Jefinho, Santi Rodrigues, e aí se o Savarino não jogar, o Montoro e o Arthur Cabral. Então a dinâmica totalmente diferente do primeiro jogo, que era com 2 centroavantes. Então vai ser um time mais rápido, mais intenso, mais veloz, com mais dinâmica. Por isso que o Thiagão é chato aqui quando fala que nessa partida contra o Botafogo entraria com um time com mais mobilidade para a gente competir fisicamente. E tecnicamente, acho que o Vasco pode sim surpreender o Botafogo, porque tem bons jogadores. Espero uma grande partida do Coutinho, Gênio, né, Nuno, Ryan. É nesses momentos que o Ryan tem que aparecer também com a força, com a juventude. E claro, se ele optar pelo Verratti para essa partida, que o nosso artilheiro possa brilhar, marcar 2, 3, marcar um gol, que seja, nos ajudar a classificar, que eu vou estar aqui para exaltar esse homem, esse belo homem, o Pirata. Fechou? Fui!